segunda administração, tudo ficou centralizado no Brasil. Aí eu dei mais um pulo, né? Em 1766, o sistema de frotas entre Portugal, e a Bahia e o Rio de Janeiro chegaram ao fim. E alguns dos monopólios do governo foram abolidos. O Brasil passou por um prolongado período de crise econômica. O Nordeste perdeu, na metade do século, seu monopólio mundial na produção de açúcar, embora o produto continuasse a ser o principal cultivo comercial. As exportações ficaram paradas na década de 1680. A produção e exportação de ouro e diamantes nas Minas Gerais, Mato Grosso, decaíram acentuadamente após 1755. Pombal e seus sucessores não conseguiram recuperar a indústria mineira e começou a experimentar uma recuperação agrícola. A Revolução Francesa, suas consequências, entre elas a sangrenta levante de escravos na ilha francesa de São Domingos, que era uma grande produtora de açúcar. Que é o atual Haiti. São Domingos, Haiti. Isso aí arruinaram muitos concorrentes do Brasil e levaram os preços dos produtos primários. Portugal, até 1807, permaneceu neutro nas guerras que se seguiram à Revolução Francesa e à ascensão de Napoleão, e o comércio de Portugal e suas colônias não sofreu grandes interrupções. As capitanias gerais, produtoras de açúcar, recuperaram a sua antiga prosperidade. Sua exportação aumentou e começaram a prosperar novamente. No final da década de 1790, pela primeira vez, eram exportados do Rio de Janeiro quantidades significativas de café, que deveria aumentar 7 vezes mais 8 anos depois. Começando assim o seu modesto início do ciclo econômico do café no Brasil, que durou por mais de um século. A produção brasileira, constituída especialmente de açúcar e algodão, era responsável por 80% dos produtos exportados pelas colônias portuguesas e 60% das exportações e reexportações de Portugal. Martinho de Mello e Castro reconhecia que, sem o Brasil, Portugal era uma potência insignificante. Portugal se tornava cada vez mais dependente dos recursos brasileiros. O crescimento econômico do Brasil coincidiu com a Revolução Industrial. E o mercado brasileiro era abastecido por mercadorias inglesas, autorizadas e contrabandeadas pelos portos brasileiros. Portugal apresentava uma balança comercial desfavorável em 1790. No final do século XVIII, a população do Brasil totalizava mais de 2 milhões de habitantes. Algumas estimativas chegaram a registrar de 3 a 3,5 milhões, que era igualando a população de Portugal da época, né? Robert Salt, que era um jornalista, ele escreveu no seu jornal que um gado tão pesado, que era o Brasil, não pode ficar preso por muito tempo a um tronco tão podre. No final do século XVIII, já se notava o descontentamento com o controle econômico e político exercido por Lisboa e a hostilidade no Brasil dos brasileiros nativos e os portugueses. Este descontentamento resultou em uma revolução democrática contra o domínio português no Brasil. A primeira foi em Minas Gerais, que foi em Confidência Mineira. Foi o movimento mais sério contra Portugal no século XVIII. E a segunda na Bahia,
logo depois teve no Rio de Janeiro e Pernambuco. A conjuntura começou como um protesto contra uma tributação cada vez mais opressiva e imposta de maneira desastrada. Inspirada na Revolução Americana, os mineiros sonhavam com uma república tão livre e próspera quanto a América Inglesa. Mas a conspiração fracassou. Foram presos, julgados e banidos. Joaquim José da Silva Xavier, no Tiradentes, foi enforcado. Ele era um dos chefes lá da conjuntura. Na Bahia, a conjuração durou 10 anos. Não, começou 10 anos mais tarde. Que foi um movimento predominantemente urbano e muito mais radical. Eles reivindicavam a independência política de Portugal, democracia, igualdade e fraternidade, o fim da escravidão e da discriminação racial. Os seus principais chefes, eles eram artesãos, alfaiates no caso, e soldados. Por isso que essa conjuntura aí, desconjuração, ela ficou conhecida como a conjuração dos alfaiates. Mas também não teve sucesso. Foi reprimida violentamente, com dezenas de prisões e punições severas. 4 dos seus chefes foram enforcados, arrastados e esquartejados, e outros exilados para a África. Mesmo assim, a crítica ao sistema colonial entre a elite branca do Brasil e colônia não se retraiu totalmente. Tem alguns livros escritos na época que lembram que persistiu no Brasil um enorme ressentimento, não só pelo alto nível do monopólio, mas pelos privilégios, restrições à produção e ao comércio. Aí eu tenho um pulo aí de novo. Eu cheguei lá em Napoleão. Havia indícios de que Napoleão poderia invadir Portugal, se Portugal estivesse envolvido na guerra. E segundo recomendações de Dom Rodrigo, o príncipe regente Dom João podia e devia, como último recurso, abandonar Portugal, mudar-se para o Brasil e estabelecer um grande e poderoso império na América do Sul. A ideia de transferir a corte portuguesa para o Brasil não era nova, já se havia discutido em ocasiões anteriores. Dom Luís da Cunha afirmava que os recursos naturais do Brasil eram maiores do que os de Portugal, e o Rio de Janeiro estava mais bem localizado do que Lisboa, para ser a metrópole de um grande império marítimo e comercial. Somente depois do Tratado de Tilsit, eu não sei o tratado é que Napoleão determinou o fechamento das poucas brechas remanescentes com vistas a destruir o comércio da Inglaterra com a Europa. Enviou um ultimato para o príncipe regente, no caso do Dom João VI, que ele fechasse seus pontos para os navios britânicos, prender os súditos ingleses que residiam em Portugal e confiscar seus bens, ou enfrentar as consequências da invasão francesa. Em resposta, George Canning, que estava à frente da embaixada em Lisboa, fez ameaças a Dom João, que se Dom João cedesse às imposições da França, a armada britânica poderia capturar e destruir a esquadra naval e mercante de Portugal e invadir as colônias de Portugal, inclusive o Brasil. Em um acordo secreto, Canning ofereceu proteção no caso do príncipe regente decidir retirar-se para o Brasil. Assim, a corte portuguesa e o Brasil seriam mantidos longe de Napoleão. Era uma oportunidade para o Brasil abrir um comércio direto com a Inglaterra, já que estava passando por um momento crítico e suas mercadorias estavam sendo excluídas da Europa. Bom, eu vou falar já a continuação dela, que é no final do século XVIII, quando Dom João, tentando agradar Napoleão, ele adotou várias medidas, contra a Inglaterra. E ele adiou, no início de novembro, aí o general Junot deixou Bayonne com 23 mil homens, que marcharam contra Portugal. E em 16 de novembro, a Inglaterra aumentou a pressão contra eles,
E em 23 de novembro, o exército francês cruzou a fronteira portuguesa. E com a Espanha, no dia seguinte, Dom João tomou uma decisão de abandonar o reino e cruzou o Atlântico junto com a família real e rumo à colônia, né? E transferiu a corte dele para o Brasil, de Portugal para o Brasil. Mas não foi muito bem visto, né, sobre isso. A população se revoltou, né? Viu que era uma jogada dele política, né? Ficou revoltada. Mas aí foi uma manobra, para eles foi uma manobra inteligente. Eles acharam que era uma manobra inteligente que estavam fazendo, né? Ele estava em guerra e trouxeram a família real, trouxeram o tesouro real, trouxeram tudo que eles tinham de bom lá, livros, tesouro, mobílias, trouxeram tudo, né? Dinheiro, joias, e formou o Rio de Janeiro. E com isso ele mostrou-se favorável, né? Aí no dia 29, dia 29, os navios levantaram âncora e seguiram para o Brasil, escoltado por 4 navios de guerra ingleses. E essa viagem se tornou um grande pesadelo para eles, né? Muita tempestade, dividiu os navios, uns foram para um lado, a família real foi para o outro lado, então ficou dividido os navios deles, né? A comitiva real. Então o exército, aí faltou alimento, faltou remédio, aí as mulheres tiveram piolho, tiveram que raspar o cabelo, aí eles pegavam umas cobertas, cobertores, lençol e faziam roupas, porque já não tinha mais nenhuma roupa mais para trocar, porque não tomavam banho, né? Não tinha remédio, ficaram muito doentes, então eles usavam os cobertores e os lençóis para fazer roupa para se vestir. Estava muito precária a situação deles, né? E em dia 22 de janeiro de 1808, os fugitivos chegaram à Bahia, né? Chegaram até a Bahia. E um mês depois, seguiram para o Rio de Janeiro. E em 7 de março, eles foram muito bem recebidos. Aí já foram bem recebidos. Entre abril e outubro de 1808, aí foi instalado um Conselho de Estado. Aí o desembargador do Paço, a Corte Suprema, a Casa de Justificação, o Tribunal de Apelação e uma Junta de Comércio. Eles foram se instalando devagarzinho, né, no Brasil. E também o comércio, a agricultura, fábricas de navegação, até o Banco do Brasil eles instalaram no local. E no Rio de Janeiro, a partir daí eles estavam no Rio de Janeiro, não mais em Lisboa, né? E aí, Oliveira Martins escreveu a Portugal, a colônia, que o Brasil agora era uma metrópole. Informando que o Brasil se formava o Brasil uma metrópole. E era o fim do monopólio e 300 anos de comércio. E a eliminação de Lisboa como um entreposto para eles, né? E para as importações e exportações brasileiras. Aí, no dia 28 de janeiro, a Carta Régia declarou aberto a todos os portos brasileiros o comércio direto com todas as nações, porque até aí estava proibido, como eles estavam em guerra, restringiram o comércio para vários. As nações amigas, amigas. As nações amigas. Quem são as nações amigas? Não sei por que está no plural. A Inglaterra, né? Então eles tinham a restrição do comércio, que não era para qualquer país que eles comercializavam os produtos, então tinha aquela restrição. Então aí eles declararam nessa carta que estava aberto o comércio, né? Aí depois teve uma medida temporária nos armazéns da Bahia, né? Que poderia ser exportada de outra forma, né? Por debaixo dos panos. Os portos portugueses estavam fechados devido à ocupação francesa, porque a França tinha ocupado Portugal quando eles vieram. Então os portos de Portugal estavam tudo fechados. Então só tinham o porto do Brasil para estar fazendo comércio com os outros países, né? E aí o governo português
Aí fazia parte de um acordo secreto. Eles fizeram um acordo secreto entre eles de comercializar por debaixo dos panos, né? Sem que o outro soubesse para poder estar passando as mercadorias. Aí causou uma violenta oposição, como soubemos disso, né? Da parte dos portugueses sobre isso. Aí Dom João limitou o comércio estrangeiro em 3 portos. Em Belém, em 5 portos. Em Belém, São Luís, Recife, Bahia e Rio de Janeiro. E restringiu também as embarcações portuguesas e reduziu para 16% todas as mercadorias trazidas de navios portugueses. Ele começou a restringir para não ter, já que os franceses estavam ocupando lá, ele começou a restringir as mercadorias que vinham de lá. Não era tudo que eles aceitavam. Aí o Rio de Janeiro tornou-se um empório e os produtos manufaturados ingleses destinados ao consumo de toda a América do Sul. E em agosto de 1808, os comerciantes e agentes de comércio formavam no Rio de Janeiro uma próspera comunidade. Aí começou a ficar próspero, né, devido ao comércio que estavam fazendo. O comércio deles. Aí a Inglaterra, não satisfeita, queria que as tropas armadas inglesas da guerra, que estavam em guerra em todos os países, né, fossem para derrotar os franceses, queriam que eles fossem lá para derrotar os franceses para poder ocupar os portos de lá também, que os franceses estavam ocupando. Aí acabou atendendo, eles acabaram atendendo, né? Os franceses acabaram cedendo, mas limitando um pouco o comércio. Eles acabaram cedendo a liberação do comércio lá, mas limitando. E o único comércio que o Brasil teve com Portugal, ainda dominando o tráfico de escravos, né? Que vinha da África portuguesa, os escravos. Em 1810, o príncipe regente concedeu aos comerciantes ingleses o direito de residir no Brasil, porque era assim, cada um morava no seu país, né? E comerciava, utilizavam, mas aí ele cedeu. Aí, como eles comercializavam, eles tinham o direito de residir no Brasil, o direito de morar no Brasil, né? E aí foi otorgado ao governo inglês o direito de nomear o juiz, curador, magistrado especial responsável por casos que envolvessem os súditos da Inglaterra no Brasil. Eles criaram esse magistrado, né? Aí, em 1808, também foi inaugurado na capital o primeiro prego, onde eles faziam livros, né? Já estou falando antes de perguntar. Aí também publicavam os livros e jornais. Aí, com o término da guerra na Europa, o príncipe regente português retornou a Lisboa, né? E o Lorde enviou ao Rio de Janeiro 2 navios que tinham uma fragata, com a missão de conduzir Dom João de volta para Portugal, né, com o fim da guerra. Mas ele relutava a retornar, ele não queria retornar, ele queria ficar aqui no Brasil, não queria voltar para Portugal de jeito nenhum. Em 1808 foi marcado o fim do período colonial brasileiro. E com a morte da mãe do príncipe regente, ele se tornou rei João de Portugal. E a independência do Brasil foi de modo precipitado. Não foi uma independência que eles foram achar no Brasil e deu independência para o Brasil, não. Foi de modo muito precipitado. E foi um desdobramento político de Portugal, em 24 de 8 de 1820. Aí eclodiu no Porto uma revolta liberal, né, nacional. E outra em seguida em Lisboa, em 15 de outubro, e tiveram muito apoio dos setores. Desculpa, só que eu estou tentando inflamada. E da sociedade portuguesa e da burguesia. Eu fiz um resumo. Tá bom? Tá bom. Eu acho legal deixar o segundo grupo apresentar para vamos ver quanto eu preciso, senão não vai dar tempo. Porque se eles puderem dar uma boa resumida, eu tenho tanta coisa para falar. Prova, por acaso, o professor chegou a dar uma olhada. Verdade.
Legal. Foi tomar uma água